preciso saber falar inglês para ser desenhista? Eu realmente preciso me dedicar a aprender um novo idioma, aprender um idioma além do português, para poder realmente trabalhar no mercado de desenho? Eu vou perder alguma coisa por eu não saber inglês? Ou eu simplesmente sabendo me comunicar e sabendo falar um português bom e sendo um cara foda no desenho, já consigo me virar e não preciso saber inglês, não preciso aprender esse idioma? Bom, vamos discutir tudo isso nesse vídeo. Cara, dá uma olhada nisso daqui. De acordo com a pesquisa do British Council e do Instituto de Pesquisa Data Popular, apenas 5% do Brasil fala inglês. E só 1% fala inglês fluente. Ou seja, dos 5% que declarou saber falar inglês, apenas 1% é quem realmente é fluente e sabe se virar na língua, seja para conversar, para ouvir, para fazer o que tiver que fazer. O Brasil é o 41º colocado no ranking de fluência do inglês e ele só perde pro México, Peru e Equador. Mano, a gente tá perdendo pro Peru e pro Equador, mano. Eu nem sei qual é a capital desses países pra você ter uma noção. Mas por quê? Por que isso acontece? Por que o Brasil fala inglês tão mal? E por que o Brasil fala inglês tão pouco assim também? Bom, a principal causa disso, né, do porquê que a gente não fala inglês direito, porque que a gente não sabe falar nem o próprio idioma direito, a causa disso tá na baixíssima qualidade do ensino do inglês nas escolas e também pelo fato de que o inglês só se tornou um idioma obrigatório em 1996. Ou seja, só tem aproximadamente 25 anos em que o inglês, o ensino do inglês nas escolas se tornou uma coisa obrigatória. Que na minha opinião não faz a menor diferença, porque mesmo antes ou depois dessa lei de obrigatoriedade do ensino de inglês, eu duvido que alguém realmente tenha aprendido inglês na escola. Sinceramente, eu não sei pra que existe o idioma, a disciplina de inglês nas escolas, porque eu nunca conheci ninguém que aprendeu a falar inglês na escola. Eu nunca conheci ninguém que saiu do ensino médio sabendo falar inglês que tenha aprendido na escola e não de outra maneira, porque eu não sei pra que existe o idioma de inglês nas escolas do Brasil, porque na minha opinião é uma total perca de tempo e de dinheiro. Se é pra você fazer um negócio mal feito, é melhor nem fazer, né? Então, muito melhor, eu acredito que tava antes, quando não tinha obrigatoriedade do ensino de inglês, porque pelo menos as crianças tinham mais tempo pra brincar, pra assistir televisão, que com certeza é mais produtivo do que ficar aprendendo verbo to be, que não vai levar ninguém a lugar nenhum, que é um ensino obsoleto, muito mal aplicado e que tenho certeza que ninguém aprende nada com isso. Mas segundo ponto desse vídeo, aí você vai me perguntar, Gabriel, tá, beleza. As pessoas realmente não sabem falar inglês muito bem no Brasil, mas assim, faz realmente diferença você saber falar inglês no mercado de trabalho? O quanto que isso influencia? Bom, vamos lá, vamos fazer uma hipótese, vamos supor que você, desenhista que atua no mercado de trabalho hoje em dia, você que só fala português, você tem oportunidade de poder trabalhar, se conectar com todas as pessoas que falam o mesmo idioma que você, o português. Então, supondo que você consiga se comunicar e trabalhar com todas as pessoas que falam português, vamos somar aí todos os países do mundo que falam português, Moçambique, Angola, Portugal, Brasil, vamos somar tudo. Vamos dizer aí que você tem uma base de 290 milhões de pessoas que falam português no mundo. Ou seja, vamos supor que você tem 290 milhões de pessoas para poder se conectar e trabalhar e talvez receber propostas de emprego e de trabalho no mercado de desenho e tudo mais. Vamos supor, obviamente que isso daqui é uma situação hipotética que não faz o menor sentido, mas vamos supor. Aí você já me fala, porra, Gabriel, 290 milhões de pessoas é coisa pra caralho, já é gente o suficiente para você ficar rico, para você ter trabalho suficiente que não acaba mais. Aí eu falo pra você, cara, realmente 290 milhões de pessoas que falam o idioma é coisa pra cacete, realmente não vai faltar oportunidade de emprego pra você. Mas aí eu vou te apresentar uma informação que vai quebrar esse argumento totalmente na mesma hora. É o seguinte, beleza, 290 milhões de pessoas falam português, mas você sabe a quantidade de pessoas que falam inglês? 1,268 bilhão, na verdade, de pessoas falam inglês. 4 vezes mais do que quem fala português. 290 milhões contra 1,268 bilhão. Ou seja,
a quantidade de pessoas no mundo que falam inglês é imensamente maior a quantidade de pessoas que falam português. Então, de volta à nossa situação hipotética, se você vai ter oportunidade de trabalhar e oportunidade de ganhar dinheiro com 290 milhões que falam o mesmo idioma que você, então imagina o quanto que você não vai ter de oportunidade tendo 4 vezes mais do que isso. E outra coisa, esse 1,268 bilhão, se a gente somar os outros 280 milhões de pessoas que falam português também, a gente vai ter mais de 1 bilhão e 400 de pessoas no mundo que falam os mesmos idiomas que você fala, que no caso é o português e o inglês. Ou seja, você vai transformar a quantidade de chances que você tem de conseguir um trabalho em 5 vezes, praticamente. E outra coisa, hein? Segundo pesquisa da Cato, pessoas que falam inglês fluente ganham até 61% a mais do que quem não fala inglês. Ou seja, você aí que tá assistindo esse vídeo agora, você mesmo, que tá assistindo esse vídeo, que não sabe falar inglês, que não sabe nem fazer o verbo to be, o the books on the table, você não só tá perdendo a oportunidade de atuar no mercado de desenho, como você também tá perdendo dinheiro. Ou seja, nesse momento, exatamente nesse momento aí, você tá perdendo dinheiro. Você que não sabe falar inglês, você tá wasting money, cara. Então, para concluir essa indagação aí que eu fiz no início do vídeo, preciso saber falar inglês para ser desenhista? Absolutamente sim. E assim, tá escrito desenhista no título, mas você precisa saber falar inglês para qualquer que seja a profissão, seja desenhista, animador, modelador, até se você for um... Cara, se você for um operador de empilhadeira, você vai precisar em algum momento da sua vida do inglês. E com toda certeza vai acrescentar muito do que você só saber falar o português aí que 290 milhões de pessoas no mundo falam. Mas assim, Gabriel, beleza. É importante realmente saber inglês e tudo mais. Mas assim, especificamente, para a área de desenho, para a área que a gente atua, faz diferença saber falar inglês? Além de todos os outros pontos positivos que eu já citei que você tem ao você saber falar inglês fluente, o principal, e que na minha opinião já é motivo suficiente para você aprender a falar inglês só com isso, é o fato de que a maioria do conteúdo da internet tá em inglês. Ou seja, se você tá aprendendo ali a dominar um software novo, sei lá, de repente você tá mudando do Paint Tool Sai pro Photoshop, por exemplo, e de repente você chega ali no momento onde você quer saber qual que é a ferramenta, mas você não sabe, e aí você vai pesquisar na internet para descobrir isso. Você vai ter pelo menos 4 vezes mais resultados daquela sua pesquisa, daquela sua dúvida, se você estiver pesquisando em inglês. E é por isso que sempre que eu tenho qualquer dúvida de qualquer coisa relacionada ao meu trabalho, à tecnologia, ao programa que eu estou utilizando ou qualquer coisa técnica, eu sempre pesquiso em inglês. Não só a quantidade de resultado é imensamente maior do que em português, quanto a qualidade das respostas vai ser muito melhor. A maioria também dos fóruns, dos programas que você utiliza, das ferramentas que você utiliza, também vai estar em inglês. Inclusive as empresas que fabricam as ferramentas que você usa para trabalhar, a Wacom, a Huion, a Gaumon, a Adobe, todas elas podem até não ser originalmente empresas que foram feitas nos Estados Unidos ou em qualquer outro país que fala inglês nativamente, mas todas elas, sem exceção, trabalham com inglês. Ou seja, no dia que você precisar ligar para o suporte técnico de uma dessas empresas e elas não tiverem um atendimento aqui no Brasil, você vai... Segundo ponto, na minha opinião, que é muito importante para poder mostrar para você que você precisa saber falar inglês fluente para você poder atuar no mercado de desenho, é o fato de que você sempre precisa saber o que está acontecendo no mercado primeiro do que todo mundo. Porque assim, tudo chega por último no Brasil. O Brasil, ele é o último país na fila onde as coisas chegam, né? Então tudo acontece ao redor do mundo e só depois de algumas horas, depois de algum tempo, as coisas chegarão no Brasil, no idioma português, para que você aí que não sabe falar inglês consiga entender o que está acontecendo no resto do mundo. Então, até como uma questão, cara, de você se manter atualizado sobre o que está acontecendo no mercado, você consumir conteúdos estrangeiros, você precisa saber falar inglês. A grande maioria também dos cursos online que você vai encontrar são em inglês. Cara, eu vou falar pra você, eu já tentei acompanhar um conteúdo, um curso em inglês que eu comprei
com as legendas, né? Porque a maioria dos sites que você encontrar para comprar um curso online, seja Udemy, seja qualquer outro site, vai ter alguma forma de legenda, alguma forma de transcrição daquele conteúdo para o seu idioma. Mas, cara, é absolutamente horrível. E isso eu posso falar porque eu tanto já publiquei cursos, quanto já consumi cursos na internet, e eu sei que, cara, assistir um conteúdo de outro idioma com legenda é horrível. Primeiro ponto, as legendas elas traduzem aquele conteúdo de forma absolutamente literal, ou seja, ele vai pegar o que a pessoa falou lá, independente do que a pessoa falou, e vai traduzir. E existem alguns termos técnicos que você tá tão acostumado a utilizar eles naquele idioma inglês, naquele idioma original, que você simplesmente não tem como traduzir. Então vamos pegar aí, por exemplo, line art, né, que é um termo que a gente usa muito no desenho, que é o trabalho de você fazer linhas, de você criar linhas no seu desenho, linhas pretas geralmente, né? Esse é um termo que a gente tá tão acostumado a falar em inglês, que se você estiver consumindo um curso online e aparecer lá na legenda de repente, nessa aula nós vamos aprender como fazer um trabalho em linhas. Você simplesmente não vai entender nada, porque você tá tão acostumado naquele termo técnico em inglês, que você simplesmente traduzir ele do nada não faz o menor sentido, você vai ficar confuso, você vai estar perdendo conteúdo. Então você tá simplesmente perdendo seu dinheiro, porque você investiu seu dinheiro, você investiu seu tempo num curso, num conteúdo que você não vai conseguir absorver 100% dele, porque você simplesmente não entende a porra do idioma que o cara que tá te ensinando tá falando. Bom, e para finalizar, o terceiro ponto para poder te convencer a aprender a falar inglês é que você, se é uma dessas pessoas que não pretende sair do Brasil para poder trabalhar nesse mercado, que pretende continuar no Brasil ou investir no mercado do Brasil e não tem absolutamente nenhum problema com isso, eu não quero isso, eu quero sair do Brasil, quero morar fora, mas se você quer morar no Brasil, não tem nenhum problema com isso. Mas se você acha que pelo fato de você morar no Brasil, você não vai precisar aprender a falar inglês para poder trabalhar no mercado, você está, meu amigo, completamente e absolutamente enganado. Porque assim, principalmente, cara, depois da pandemia, provou-se que você não precisa estar fisicamente em uma empresa, fisicamente em um estúdio, para você poder trabalhar nele. Você pode perfeitamente bem trabalhar do conforto da sua casa. E também isso quer dizer que você, na mesma hora, tem oportunidade de trabalhar tanto com empresas no Brasil, quanto em empresas fora. A gente tá falando de quê? Tá falando de Disney, de Pixar, de grandes estúdios de animação ou grandes lugares que precisam de você, que precisam de desenhistas e que você simplesmente tá perdendo a oportunidade de trabalhar lá só porque você não sabe falar inglês. E tá, vamos supor que você seja um desenhista tão foda e tão pica que mesmo você não sabendo falar inglês, os gringos vão querer te contratar para poder trabalhar na sua empresa. Tudo bem, cara, é muito provável que você consiga se virar ali nas mensagens, né, escrevendo por texto, utilizando o Google Tradutor para poder traduzir toscamente o que você tá conversando com o cara. Beleza, até aí tudo bem. Mas e no momento em que esse cara, esse teu chefe ou esse teu colega de trabalho te fizer uma ligação pelo seu celular ou chamar você para participar de uma reunião importante, cara, novamente, você vai... Então assim, você, cara, você que não sabe falar inglês, você automaticamente no mercado de trabalho, você se torna uma pessoa incomunicável. Porque você sempre vai precisar de um tradutor para poder falar o que você está dizendo. Não só um Google Tradutor, né? Não só o Google Tradutor para traduzir as suas mensagens, mas você também possivelmente vai precisar de um guia, vai precisar de um tradutor, vai precisar gastar dinheiro para contratar uma pessoa para fazer uma coisa que você podia aprender sem gastar um centavo. Mas vamos lá, eu já falei demais, já falei que... Mano, já dei muitos motivos aqui pra você aprender a falar inglês. Se até esse momento do vídeo você ainda não tá convencido, eu realmente não sei mais o que dizer. Mas se você se convenceu com essas informações e com esses argumentos que eu passei pra você aprender a falar inglês, aí você me pergunta, pô, Gabriel, beleza, concordo com você, tenho que aprender inglês pra poder me capacitar melhor, pra poder entrar melhor no mercado, pra poder me lançar melhor, beleza. Mas e aí? Como que eu aprendo? Mano, se vira, cara. Se você chegar pro seu pai, pra sua mãe, pro seu avô, pro seu avó, e você cobrar que eles saibam falar inglês, você vai estar sendo uma pessoa completamente injusta. Porque eles não tiveram essa oportunidade. E até pouco mais de 24 anos atrás,
não era obrigatório o ensino do inglês no Brasil. Então, mesmo se, teoricamente, o ensino do inglês no Brasil fosse eficiente e realmente fizesse com que as pessoas aprendessem a falar inglês, a gente só estava aprendendo a falar inglês de 25 anos pra cá, porque é quando o ensino se tornou obrigatório no Brasil. Então você não tem como cobrar que os seus pais, os seus avós, os seus tios saibam falar inglês, porque eles cresceram antes mesmo disso ser um ensino que acontecia nas escolas. Teoricamente, né? Caso realmente o ensino das escolas valesse alguma coisa. Mas você, meu caro, você que hoje tem internet, que tem tecnologia nas suas mãos, e principalmente você que está assistindo esse vídeo, você que tem menos de 20 anos, você que é uma pessoa extremamente jovem ainda e que tem total capacidade de aprender inglês e se tornar fluente em pouco tempo, coisas que pessoas que já estão mais velhas não têm tanto mais essa oportunidade, porque é provado que quem aprende a falar inglês quanto mais cedo, melhor. Então, quanto mais cedo você aprender inglês, mais rápido você aprende e melhor você fixa aquele conhecimento na sua cabeça. Então, você tem menos de 20 anos, tem acesso à internet, tem um celular, você já tem tudo que você precisa para aprender a falar inglês. E aí você vai falar para mim, porra, Gabriel, é muito fácil você nessa sua posição de privilegiado, né, falando para as pessoas aprenderem a falar inglês para poder se capacitar no mercado de trabalho, você aí que fez cursinho, você que aí que saiu do país. Cara, eu nunca fiz curso de inglês, eu nunca fiz curso de idioma nenhum. Nunca fiz curso de idioma nenhum, nem de inglês, nem de nada. Eu aprendi a falar inglês, eu sempre falo isso pras pessoas quando perguntam como que eu aprendi a falar, e elas simplesmente não me levam a sério. Elas acham que eu tô zoando, ou que eu tô falando alguma brincadeira, ou que eu tô falando pra ser engraçado, mas eu falo simplesmente a verdade. Cara, eu aprendi a falar inglês assistindo PewDiePie e Friends na Netflix, legendado. Eu comecei a assistir Friends, eu assisti Friends 3 vezes, e as primeiras 2 vezes eu assisti full legendado. Eu assisti legendado. E depois eu tirei a legenda porque chegou um ponto em que eu já nem tava lendo mais a legenda. Eu tava só vendo os personagens, ouvindo o que eles estavam falando e eu já tava conseguindo captar a mensagem. A mesma coisa pro PewDiePie. Comecei assistindo vídeo do PewDiePie legendado no YouTube que uns brasileiros legendavam. Depois de um tempo enchi o saco de ver legenda e também só tinha vídeo antigo porque demorava muito pros caras legendarem os vídeos do PewDiePie. Passei a assistir direto na base, na fonte, passei a assistir em inglês. Então assim, eu literalmente não tentei aprender inglês, eu não fiz um curso e eu nem procurei como aprender inglês usando o verbo to be que você aprende nas escolas. Eu literalmente aprendi o inglês consumindo conteúdo em inglês, ou seja, eu não gastei um centavo, além, obviamente, né, do acesso que eu já tinha à internet, que é o básico que qualquer um tem hoje em dia, e de, sei lá, um celularzinho merreca pra você conseguir acessar o YouTube. E é só isso que você precisa, cara, de um celular e de uma conexão com a internet. Você não precisa pagar cursos caríssimos ou um intercâmbio de inglês e não sei o que lá pra você aprender a falar inglês. Tudo que você precisa é de uma conexão na internet, de um celular, mano. E por que você não sabe falar inglês ainda? Você tem menos de 20 anos, você tem isso, porque me dá um motivo plausível pra você não saber falar inglês ainda. Você pode até não ser fluente, mas você tem que, cara, pelo menos saber ouvir e quem sabe saber ler e escrever em inglês. Você nem precisa saber falar necessariamente, né? Apesar de que eu acho que é completamente possível você saber isso também. Mas enfim, esse é o vídeo, né? Então, só concluindo, sim, cara, absolutamente você precisa, né? Eu nem diria que você seria bom que você aprendesse, não. Eu diria que é uma obrigação sua, você que é jovem, você que tem oportunidade, você que tem esse tipo de privilégio de poder aprender inglês na internet, uma coisa que seus pais não tiveram, que as pessoas antes de você não tiveram. Então, para pra pensar. Todo mundo, todas as gerações da história do mundo antes de você não tiveram a oportunidade que você tem hoje de aprender a falar inglês. Não tiveram internet. Então, se você tem isso e você não sabe falar inglês, você simplesmente, como eu falei antes, você tá perdendo oportunidade de trabalho e você, mais do que isso, você também tá perdendo dinheiro. Bom, mas esse foi o vídeo, me desculpem aqui por me exaltar um pouco, é porque quando eu falo desse tipo de coisa, quando eu falo de conteúdos assim, eu realmente me exalto um pouquinho, mas eu espero que você tenha gostado, e se você tava precisando tomar um tapa na cara para poder começar a aprender esse negócio, eu espero que você também tenha utilizado isso ao seu favor e não fique triste, mas que realmente utilize isso como uma coisa positiva para você poder crescer. Deixa aqui nos comentários alguma pergunta, alguma dúvida que eu possa transformar isso daqui em um vídeo. Segue no Instagram, @o.artivista ali pra gente continuar conversando sobre isso. E é isso, eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!